Bom, boa noite. Boa noite. É uma satisfação estar aqui pela primeira vez para falar para vocês. Me convidaram para falar 2 capítulos do livro Os Mensageiros. Como vocês sabem, Os Mensageiros é a sequência do Nosso Lar. E nos Mensageiros, que foi escrito em Pedro Leopoldo em 44, através da psicografia do Chico, que o André Luiz nos mostra vários e vários espíritos que vieram com a missão à Terra. Muitos falharam, a grande maioria. Só alguns completaram algumas poucas proposições que eles vieram à Terra. Então, o prefácio do livro Os Mensageiros foi feito por Emmanuel. O Emmanuel falava que a morte física não é um salto do desequilíbrio, mas é simplesmente um passo da evolução. Ele achava também que o livro era uma oportunidade de trabalho e era uma oficina para essa evolução. Então Emmanuel achava que toda a mensagem, toda a cultura enviada através dos livros fazia parte da nossa evolução também. Vocês viram até agora, com os colegas que me antecederam, que os primeiros capítulos, o Telésforo, que era o mensageiro da comunicação, ele nos relatou inúmeros espíritos preparados e assistidos em nosso lar, que eles encarnavam com uma tarefa específica, pré-determinada. E volta a falar, a grande maioria deles não conseguiram e fracassaram totalmente no motivo pelo qual eles foram reencarnados. E alguns poucos só tiveram os resultados parciais um pouco melhorados. A nossa querida doutora Marlene falava que evoluir dá trabalho. E sempre ela falava, vamos que vamos, vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. O Maida, em todas as suas palestras, fala que o trabalho edifica, o trabalho, é só através do trabalho que a gente vai conseguir evoluir. E quando a gente reencarna, a gente assume uma responsabilidade de servir, de trabalhar, de amar. Agora, para que a gente faz isso? Para tentarmos chegar perto de Deus. É o objetivo básico que a gente reencarna. E por que a gente fracassa? Porque nós somos preguiçosos. Nós não nos adequamos aos deveres espirituais aos quais nós fomos objetivados. E nós seguimos sempre a lei do menor esforço. Isso, no diálogo médico, a gente recebeu grandes ensinamentos daquelas discussões entre a doutora Beth, a doutora Marlene, e a gente conseguiu peneirar um pouco desses ensinamentos. No nosso dia a dia, volto a falar no Maida, aquelas cortesias no trânsito, né? O cara agora mesmo me deu uma fechada, eu falei, vai com Deus, que Deus... É isso que a gente fala? O motoqueiro quebrou meu vidrinho lá. Ou seu filho de Deus vai... A gente não fala isso, né? E cada vez mais a gente não se policia. Então o trabalhar, agradecer todo dia por mais um dia de vida e sempre que possível se contatar com Deus, é o que a doutora Marlene fala que dá trabalho. É nos policiarmos 24 horas por dia. Obviamente, todos nós somos falíveis. Todos nós temos os nossos problemas no dia a dia, com família, no trabalho, no meio social. E todos esses problemas, a gente deveria fazer com que eles fossem mínimos perante o nosso corpo físico, perante o nosso corpo espiritual. E muitas vezes a gente não faz isso. A gente abaixa a guarda
a gente permite que espíritos não vibrando com a nossa vibração se aproximem da gente, e a gente fica nervoso no trânsito, a gente fica nervoso com a esposa, a gente fica nervoso com o filho, a gente fica reclamando que teve uma doença, a gente faz tudo aquilo que Deus fala para não fazer. Por quê? A gente acredita que a gente não é capaz de fazer tudo o que eu falei. Praticar o bem, perdoar 7 vezes 70, de nos elevarmos, de amarmos incondicionalmente. Redondo engano. Já a palavra do Pai, o que ele falou? Vós sois Deus e podereis fazer muito mais que eu. Então Deus, na sua humildade, quando Ele reencarna para nos ensinar, para nos dar todas aquelas diretrizes, Ele humildemente falou: sou nada, esses milagres que eu faço, qualquer um de vocês pode fazer. Agora, é muito difícil a coisa principal, que é esse amor incondicional. Deus ama o pobre, o rico, o preto, o branco, o assassino. Ele perdoa sempre coisas que nós, muitas vezes, a maioria das vezes, não fazemos. E isso é uma coisa que todos devemos sempre praticar e sempre tentar fazer. Bom, no capítulo 6, que antecede esse capítulo que eu vou falar, o Aniceto e o Telésforo tinham acabado de deixar o centro dos mensageiros para realizar serviços imediatos. E aí naquele saguão, naquele encontro, o Vicente explicou que o Aniceto, ele considera trabalho útil, quer dizer, é um trabalho, toda aquela conversação sadia e que nos enriqueça tanto os conhecimentos como as aptidões para os serviços. Então, entrando direto no capítulo 7 e 8, com o desejo de alcançar novos valores educativos para as tarefas mediúnicas, o André pediu para o Vicente para que ele o apresentasse a um grupo que estava conversando ali. E quem que estava conversando? 2 senhoras, 2 irmãs, a Isaura e a Isabel, e Otávio, que era um senhor bem pálido, de 40 anos. E essa é a história que nós vamos comentar hoje, desse espírito de Otávio. O André, obviamente, foi acolhido nesse grupo, e o André começou a falar: eu sou principiante aqui. A minha condição é de um médico falido nos deveres do Senhor que me confiou. Então André era médico e ele quis expressar a vivência dele, de dizer que ele era falido. E Otávio fala: o amigo terá a seu favor o fato de ter ignorado as verdades eternas do mundo. Eu, ao contrário, eu dispunha de uma cultura evangélica bem considerável. Algo que para a vida eterna é muito mais importante que a cultura intelectual. Olha que legal. Quer dizer, aquela vivência na espiritualidade é muito mais importante que qualquer conhecimento. Mesmo assim, ele caiu. Otávio caiu, obedecendo às imprevidências e à vaidade. Então nós vamos comentar por que foi essa queda dele. As tarefas mediúnicas ocupam de interesses eternos, e daí a enormidade da falta, que ele falou, a enormidade da minha falta. Os aprendizes podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário, o sacerdote, os médiuns, eles são obrigados a caminhar com aquele patrimônio de certeza, com aquela sabedoria, com aquela retidão de valores, com aquela alma cheia de coisa boa, coisa que alguns os exoneraram das culpas adquiridas. Então, quem está vivenciando a espiritualidade, a doutrina espírita, a gente é falível, mas os sacerdotes, os médiuns, a gente tem que procurar nunca ser falível.
E André Luiz continua: não tendo no mundo contato especial com as escolas espiritualistas, ele ignorava as extensões das suas responsabilidades mediúnicas e ficou muito impressionado com as observações de Otávio. E disse para o Otávio: pô, meu, você, com tudo isso, com toda essa sua sensibilidade, o que teria motivado o teu martírio moral? Pois noto tão consciente de si mesmo, quer dizer, o Otávio era um cara super consciente, sabia o que ele tinha feito, estava conversando com todo mundo, que ele era tão superiormente informado sobre as leis da vida, que custava o André entender que ele se encontrava necessitado de novas experiências. Aí Otávio segue: em outros tempos, eu contraí dívidas enormes na esfera carnal, vindo a bater nas portas do nosso lar, onde fui atendido por irmãos dedicados, que por 30 anos consecutivos, imagina, ele ficou tratando o nosso lar 30 anos, e não deixaram faltar lições sublimes nesse estímulo santo ao seu coração imperfeito. Então André, sabendo dessa história de Otávio, ele acolhido no nosso lar, tratado no nosso lar por 30 anos, mesmo assim ele não conseguiu o objetivo dele. Na volta à Terra em tarefa mediúnica, o Ministério das Comunicações e 6 entidades amigas, que vocês vão ver que foram os meio-irmãos dele, movimentariam os maiores recursos em benefício do seu êxito em saldar as suas contas e em se elevar. Ele seria acompanhado por técnicos do auxílio que o colocariam em um corpo rigorosamente sadio. Além de tudo, além de ser tratado, além de ser acolhido, a espiritualidade, o nosso lar, os amigos da espiritualidade que o assistiam, iriam encarná-lo em um corpo sadio. Ser-me-ia, ele falando, ser-me-ia concedido um trabalho importante de consolação às criaturas, e eu permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, atendendo irmãos ignorantes, perturbados e infelizes. Então a tarefa dele era essa. Aí ele fala que mesmo o casamento não colidindo com o exercício da mediunidade, a tarefa que ele vinha especificamente ao Brasil para atender os irmãos ignorantes, perturbados e infelizes, e principalmente acolher aquelas 6 entidades, aquelas 6 órfãos, vocês vão ver, ele não poderia casar, ele não deveria casar, ele deveria se dedicar a essa causa, tá? Mas mesmo assim, Otávio solteiro deveria acolher esses 6 amigos que muito trabalharam por ele lá no nosso lar, por 30 anos. E eles carregariam ao seu círculo como órfãos. Eles chegariam ao Otávio como órfãos, os 6. E olha só que interessante. Por esse débito que ele tinha, essas 6 entidades, a Previdência lhe constituiria não só um resgate, como também um triunfo pelos serviços da assistência. Ela o protegeria das leviandades, das vacilações em acender as sugestões inferiores do sexo e a ambições incontidas. Isso era uma atividade impessoal de muito sacrifício. Mas, novamente, ele não atendeu a esse chamado, ele não atendeu a essas orientações, ele não correu atrás do seu objetivo maior na reencarnação. Mais tarde, de acordo com as suas renúncias, ele teria os desprendimentos de posses efêmeras e remunerações dos sentidos, ele receberia socorro do nosso lar. Além de tudo, ele estava socorrido aqui. Ele teria o socorro do nosso lar. Obviamente, tudo isso, o que ele deveria vir aqui fazer o quê? Semear o amor. Era esse o objetivo básico dele. Então foi tudo combinado. Tudo certo. Otávio reencarnou. E o que aconteceu? Ele prometia fidelidade aos seus instrutores e devotamento às suas 6 entidades.
Elas eram amigas e com as quais ele tinha um débito de 30 anos que o acolheram lá. Aos 13 anos, o Otávio, a sua mãe, ela era espírita cristã, ela desencarnou aos 13 anos. O seu pai era do bem, mas tinha tendências materialistas. Aos 15 anos, o Otávio recebe um monte de chamados da esfera superior para o acolher, instigando-o para o trabalho, para aquele acolhimento, aqueles irmãos que os assistiram lá no nosso lar. Aí só que o seu pai, pela viuvez, ele se casa novamente, e a sua madrasta, ela era muito bondosa e cooperava muito com o Otávio. Isso batia de frente com uma tal vaidade dele. Não sei se por ciúme do pai ter casado de novo, a gente não sabe o que acontece, mas sabia que ela era uma pessoa, a sua madrasta é uma pessoa muito boa, e talvez seja essa que a orientação espiritual, para que essa mulher fosse colocada no caminho dele, para ele encontrar essas 6 entidades para cuidar dela. Otávio colocava-se num plano de falsa superioridade. Ele vivia revoltado com queixas, lamentações descabidas, mesmo com os apelos sagrados endereçados pelo invisível ao seu coração pela sua mãe. A sua mãe mandando vibrações para ele, torcendo por ele, orientando. Parentes o encaminharam a um grupo espírita para trabalhar a serviço dos necessitados e sofredores, talvez também abrindo um caminho para o Otávio realizar a sua missão aqui na Terra. Faltava-lhe qualidade de trabalhador, aquilo que a gente fala, trabalhe, trabalhe, trabalhe. Faltava-lhe um companheiro fiel. Ele não confiava e negava as orientações espirituais. Ele era muito crítico aos atos de outras pessoas. E pela vaidade doentia, ele duvidava do estímulo de beneméritos amigos ao serviço. Isso lhe causou estacionamento espiritual. Ele não cresceu mais. Ele se encruou. Parece que ele não queria abrir a sua mente, abrir o seu coração para todos esses chamamentos do mundo espiritual. Aos 19 anos, ele teve uns apelos sagrados que ele interpretou como alucinação. Então ele tinha algumas sensações mediúnicas que ele não queria acreditar. E ele achava que era alucinação. O que o cara faz? Vai procurar um médico. Não sei se esse médico, ou melhor, nós sabemos que esse médico não tinha uma capacidade espiritual, uma sensibilidade espiritual, e esse médico aconselhou ele a experiências sexuais. Quer dizer, é aquela vibração em sintonia errada, né? Quer dizer, ele, se encontrasse um médico, por exemplo, da AME, com certeza vibraria numa outra sintonia, e ele não aumentaria para falar, vai trabalhar na nossa creche, é bom, vai lá, vem trabalhar aqui da passe, vem trabalhar de assistência. Então, ele entregou os seus abusos, ele queria conciliar à força o prazer delituoso ao dever espiritual, o que afastava ele cada vez mais dos ensinamentos evangélicos ministrados pela esfera superior. Quer dizer, tudo aquilo que ele prometeu lá em cima, antes de reencarnar, que ele prometeu ajudar, trabalhar, ser bom, atender aqueles seis irmãos que o assistiram lá durante 30 anos, o que ele faz? Ele joga tudo por água abaixo. Aos 20 anos, seu pai desencarna. Seu pai desencarnou aos 20 anos e a sua madrasta, ela já vinha de outro casamento com 3 filhos. E o pai de Otávio teve mais 3 com ela. Então estão aí as 3 crianças, as 3 criaturas, os 3 irmãos que ele devia acolher. Eram 6 entidades, 6 amigos. Então os 3 vieram com ela e 3 ele teve com o pai, que lhe imploravam socorro.
foi em vão. O Otávio nunca se dignou a aceitá-los. É meu irmão, ela já veio com 3 de outro casamento. Quer dizer, coração duro. Devia abrir esse seu coração no acolhimento, que fossem nem irmãs dele, que fossem outras crianças, né? Ele tinha que ter essa sensibilidade de acolhimento, de trabalho, de ajuda a essas 6. E ele não os acolheu. 2 anos após o pai dele desencarnar, essa segunda viuvez dessa madrasta dele, ela foi recolhida a um leprosário. E aí o Otávio se afastou. Não sei se por medo, se por horror, se por aversão à doença, à patologia dessa sua madrasta, e sem dar conta que estava dando destino incerto aos seus credores lá do nosso lar, aqueles 6 coraçõezinhos que o acolheram durante 30 anos. Por ociosidade, cometeu a ação menos digna. Além de tudo, além de não acolher esses 6 corações, essas 6 crianças órfãs, ele foi obrigado a se casar pela violência. Provavelmente ele violentou alguma moça e a engravidou. Mesmo assim, olha o que é o amor incondicional de Deus. Persistir os chamados de cima, do invisível. Prova da inesgotável misericórdia de Deus. Apesar de toda assistência, apesar de tudo isso, Otávio continuou na sua trajetória. Quer dizer, vocês vão ver agora quem foi que obsediou ele, quem foi que o travou. A sua esposa, a que se ligara apenas por apetite inconfessável, era uma criatura muito inferior à sua condição espiritual, aquilo lá, de vibração, né? E atraiu para ela um espírito monstruoso, que era quem? Seu próprio filho. Então Otávio relegou às ruas as 6 carinhosas crianças, que seriam a sua segurança moral, que seriam na convivência o filho, se essas 6 crianças, que seriam a sua segurança moral, seriam o seu passe para a evolução, seriam a sua melhora, a sua elevação, o que ele faz? Ele abandona, e na convivência, o filho e a esposa incumbiram-se dessa vingança. Então, quem passou a obsediá-lo foi a esposa, como é que se fala? Violentou, isso, e o próprio filho dele. Seriam os 2. Então, essa esposa e o seu filho o atormentaram até o final da sua vida, aos 40 anos, quando ele desencarnou pela sífilis, alcoolismo e desgosto, e sem construir nada no terreno do bem. Quer dizer, olha que desastre que ele teve, que coisa fechada, que coração, mesmo com todo acolhimento, mesmo com toda a devoção de Deus, ele não conseguiu fazer a única tarefa que ele veio para a Terra, que seria acolher essas 6 crianças. E muito emocionado, depois que ele contou tudo isso para o André, ele enxugou os olhos e disse: realizei todos os meus desejos condenáveis. Quer dizer, ele tinha consciência, ele tinha essa consciência, menos os desejos de Deus. Por isso que eu fali, agravando meus antigos débitos. Quer dizer, ele já estava com débito lá em cima no nosso lar, desceu para a terra para pagar esses débitos, ficou muito mais devedor. Que coisa! É por isso que a gente precisa sempre se policiar, em cada ato nosso, em cada hora, em cada atitude, em cada pensamento.
André, obviamente, ele recebeu um abraço da André, que foi um estímulo para o seu coração, e a sua mãe, a Dona Isaura, obviamente, o amor de mãe é muito grande, mas o amor de Deus é incomensuravelmente maior. Ela acariciou a fronte e pediu para Otávio ter calma, coragem, para que não chorasse, que Jesus não lhe faltaria com a bênção do tempo. Quer dizer, só o tempo poderia apagar todas essas... corrigi-lo, né? É muito mais difícil. Então eu acho, gente, que a gente é convocado à transformação íntima 24 horas por dia, a viver fora da matéria. Não basta comer, beber, respirar, aproveitar. Preciso trabalhar, estudar, servir, amar ao próximo. Essa é a nossa meta. O Eurípides Barçanufo, ele falou que é preciso ser mais do que pó. Olha que demais, olha que profundo isso. Então, não adianta nada a gente achar que é alguma coisa. Nossa, eu sou industrial, eu tenho ilha, Para quê? Você vai levar isso daqui para a próxima encarnação? Você vai levar isso daí? Não leva nada. Por que você não doa um pouquinho disso, um pouquinho do teu tempo, um pouquinho da tua juventude, um pouquinho do teu amor para os outros? É preciso ser mais do que pó. Quando André iria dirigir-se a Otávio, alguém interveio, conscientizando Otávio do amparo e do devotamento materno que tinha. E ele, mesmo tendo muita esperança, vivia em piores condições. Falou da derrocada espiritual dos dois, mas aguardava confiante o auxílio divino de Deus. Otávio, sem saber quem lhe abordava, foi apresentado por sua mãe a Celino. Naquela conversinha ali, o Otávio viu uma pessoa que perguntou isso para ele, e a Celino foi partilhar suas experiências. Nós já estamos entrando no capítulo 8. Tá? Otávio advertiu a Celino: eu fiz todas essas coisas, mas eu não era um criminoso para o mundo, mas eu era um falido para Deus e para o nosso lar. Quer dizer, eu falhei lá em cima e falhei aqui embaixo, e falhei com Deus. E o Celino disse a Otávio: você perdeu a partida sem jogar. Você não jogou, você não tentou ser melhor. Mas eu perdi jogando desastrosamente. Aí agora o Celino vai contar. Vocês vão ver só. Mesmo tendo 11 anos de tormento, o Celino ficou 11 anos no umbral. 11 anos. O Otávio ficou no umbral. Não, o Otávio não. O Otávio ficou em nosso lar. Ficou muito bem assistido em nosso lar. Por isso que a falha dele foi tão grande. Agora o Celino falou: Otávio, você ficou no bem mal lá, eu fiquei no umbral. Você ficou 30 anos lá assistindo, eu só fiquei 11 no umbral e foi difícil, foi mais que 30. O que não aconteceu. Mesmo assim, eu acredito na previdência. Quer dizer, mesmo com tudo isso, o Celino acreditava na ajuda de Deus. E o Vicente, olhando para o Celino, diz: cada um de nós tem a experiência que lhe é própria, e portanto nem todos ganham nas provas terrestres. E falando para André, disse: quantos de nós médicos não perdemos lamentavelmente na luta? O Vicente era médico igual o André Luiz. Então os dois compartilhavam experiências, vivências ruins na encarnação. Então um achava que a história dele era péssima, contava para o outro era pior. Aí o Otávio falou para o Celino: a história do Celino é 20 vezes pior que a do Otávio. Então é aquilo que a gente falou, são espíritos que reencarnam e não fizeram a sua missão aqui na Terra. Podia lembrar, né, do passado para ver se muda, né? É difícil, né? É difícil por causa daquela coisa, né? A vaidade, a soberba. Que a vida na Terra tá bom, tá tão boa. Para que eu vou trabalhar na creche? Hoje está chovendo, eu não vou lá trabalhar hoje. Amanhã
Então é o dia a dia. O Maida bate bem na tecla aí sempre pra gente. O André concordou com ele e disse que no mundo encarnado era muito difícil compreender o que fossem tarefas espirituais. Mas aqui na nossa visão se modifica e sempre devemos cogitar o nosso futuro eterno. Ele achava interessante conhecer a experiência de Celino e perguntou se teria sofrido o mesmo acidente de Otávio. Quer dizer, o André, naquela conversa entre eles, falou assim: peraí, Celino, você teve o mesmo que o Otávio? Aí o Celino vai falar, vocês vão ver, foi bem pior. A minha queda foi muito mais grave e com características muito diversas do Otávio. Eu parti do nosso lar no final do século. Eu parti enriquecido de bênçãos. Eu fui muito instruído pelos assessores, principalmente pela ministra das Comunicações. Ela que me orientou às novas tarefas. A providência e cuidados à saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Quer dizer, ele teve uma assistência total de lá. A própria ministra das Comunicações, quando ele estava reencarnando, ela falou: vai assim, deu toda a orientação para ele. Fiz grandes promessas aos maiores, sempre, né? E partir para o Brasil em serviço de nossa colônia. Ele se casou, diferente de Otávio. Otávio foi orientado a não se casar, mas a Celino poderia se casar. Inclusive, a esposa dele foi um espírito que o auxiliou muito, vocês vão ver. Casei e minha esposa Ruth seria a minha colaboradora, cumprindo a primeira parte do programa. Quer dizer, o programa que ele desceu na reencarnação. Aos 20 anos ele foi chamado para as tarefas mediúnicas, com muito amparo dos benfeitores, e os companheiros do Acelino, eles ficaram muito satisfeitos com esse amparo dele, com essa nova missão dele da doutrinação. Então o grupo dele estava muito feliz que ele estava com todo esse amparo. Foi concedido a ele, olha só que loucura, vidência, audição e psicografia. Isso daí seria primordial para o Acelino ter êxito nas atividades, e isso de novo alegrava todos os amigos dele. Apesar das lições de amor evangélico, ele transformou esses dons em fonte de renda material. Ele não teve paciência nenhuma de esperar os recursos que Deus lhe enviaria, que seria fruto do seu trabalho. Quer dizer, a ambição, a ganância, isso tudo atrapalhou a Celino. Então imagina um espírito que reencarna e Deus, os benfeitores, dão a ele os dons da vidência, audição e psicografia. Que bênção, não é essa? Ele achava, Celino, que o seu serviço era igual ao dos outros. O borracheiro não cobra para arrumar um pneu? Eu vou cobrar para falar da sua vida, o que você vai acontecer com você. Ele resolveu cobrar. Ele solucionaria os problemas lucrativos, uma vez que sacerdotes católicos romanos recebiam remunerações de trabalhos espirituais e religiosos. Ele achava que se todos pagavam por serviços ao corpo, não teria problema nenhum pagar por serviço à alma. Quer dizer, aquele dom dele, ele achava que poderia cobrar. Ele falava assim: admitíamos que o trabalho essencial era dos desencarnados, óbvio. E como eu colaborava como intermediário, seria justa a cobrança. Olha que espírito sem noção, né? Ele trocou as lições da espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho,
a preleção de emissários divinos, as virtudes do amor fraternal, da edificação superior. Por que ele trocou isso? Por ligações humanas legais e ilegais, criminosas, por caprichos apaixonados, por casos de polícia e todo o cortejo de miséria da humanidade, em experiências menos dignas. Isso tudo, obviamente, ele atraiu para ele o quê? Uma paisagem espiritual ruim. Ele atraía espíritos ruins para ele. Mesmo os amigos da espiritualidade aconselhando o melhor caminho, o Acelino atendeu aos seus interesses inferiores, arbitrou o preço das consultas, e ele era muito bonzinho, porque ele dava bonificações aos pobres. Olha, a consulta é 800, mas se é pobre eu cobro 400. Aos desvalidos da sorte, e mesmo assim seu consultório lotou, encheu. Ele virou um consulente habitual daquelas famílias abastadas para todo tipo de problema. Seu Acelino, a minha empresa aí, ó, o Lula roubou, como é que eu vou fazer para ir para frente? 800 pau, cobra aí e eu te falo o que é. Ô, senhor Acelino, eu tenho uma prima minha que está com tumor, queria saber se eu pode curar, paga aí a minha consulta que eu te dou o que o senhor ouviu aí da minha mãe que desencarnou? Dava para o senhor me explicar? Paga. Ele transformou a sua mediunidade em fonte de palpites materiais, de baixos avisos, quando se cercou de pessoas criminosas por questões de ganhos sistemáticos. Ele chegou a zombar do Evangelho de Jesus. Ele chegou a falar que ele não acreditava em muitas coisas do Evangelho. Aqueles clientes com baixas correntes mentais e aqueles que, ligados aos negócios delituosos, atraiu entidades perniciosas nos planos invisíveis, levaria o Acelino ao encarceramento em sombria cadeia psíquica. Então, uma pessoa que se vale dos seus dons para praticar alguma coisa em benefício próprio e não do outrem, e não do fazer bem para os outros, ele vai atrair para si o quê? Só esse tipo de gente, só esse tipo de espíritos. E vocês vão ver que interessante, no final, como essas próprias entidades, essas próprias pessoas que o consultavam, desencarnavam e vinham cobrar dele depois de desencarnar. Ele falava assim: isso é uma força dentro de mim e eu faço dela o que eu quiser. Eu posso cobrar pela assistência. O que é isso, gente? Isso é uma mercantilização da mediunidade. Isso é uma vaidade dentro da espiritualidade. Isso é uma infantilidade espiritual. Alguém que pensa como Acelino é um cara mercantil, não é um cara espírita. É um cara vaidoso, é um cara infantil, é um cara que pensa assim, só em frente, só nele, é um egoísta, perfeito. Qual seria o argumento, gente? Isso daqui foi de uma discussão da doutora Beth com a doutora Marlene, que eu achei muito interessante. Qual seria o argumento que a gente contraporia ou neutralizaríamos a justificativa de Acelino por cobrar? Qual seria esse argumento que a gente poderia ter? O Evangelho fala: dai de graça, que de graça recebereis. Então pronto. Ele não precisava cobrar. Ele podia fazer o seu trabalho edificante, seu trabalho para o próximo, seu trabalho ao qual ele reencarnou para fazer,
E ele poderia ficar calmo e quieto que a espiritualidade iria retribuir a ele. Mas ele não conseguiu. Aquela vaidade, aquele egoísmo o levou a praticar esses atos. Então me fala, a vidência, a audição, a psicografia, quem deu esses dons a ele? A doutora Marlene e a Betinha discutiam assim: ele comprou na farmácia? Recebeu no hospital? Ele adquiriu com estudos árduos e foi estudando para ter audição, a vidência, esses dons? Ele nasceu com ele? Ele trabalhou muito tempo e aprendeu isso? Lógico que não. Essa força lhe foi dada apenas para o emprego útil, o emprego para o próximo, coisa que ele não teve a capacidade de sentir. O que aconteceu? Ele esqueceu do básico. O que é o básico? Do trabalho doador edificante, da lei da outorga, da lei do amor, da lei da humildade em servir, trabalhar sem descanso, sem esperar nada em troca. E para que a soberba não se instale, e se instalou nele. Lembra o Chico? O que o Chico sempre refutava? Elogio. Então, se alguém iria elogiar o Chico fala: não, pelo amor de Deus, nada disso. Olha que humildade, olha que espírito grande, que espírito de luz, que espírito que trabalhou pelos outros, que nunca esperou nada, nunca... Ele recebeu um prêmio, ele dividiu com... É o oposto do Acelino. Então nós devemos ter sempre em mente: trabalhar, estudar, servir e amar ao próximo. Isso é diariamente, diuturnamente, todos os dias em que a gente esteja encarnado. Aí Acelino, depois de toda essa história, de toda essa comprovação, Acelino expressava um horror nas pupilas, como recordasse aquelas dilacerações vividas, e continuava: o meu desencarne arrancou minha fantasia. Olha a consciência que ele teve, e aqueles consulentes criminosos, quer dizer, aqueles clientes dele que ele consultava e cobrava, desencarnaram antes de mim e rodeavam-me pedindo palpites, orientações de naturezas inferiores. Óbvio, eles iam pedir o quê? Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Obviamente, todos aqueles espíritos que o Acelino, todas aquelas pessoas que o Acelino cobrava para praticar a audição, todos aqueles dons que ele tinha, depois que desencarnaram, voltaram para obsediá-lo. Então, isso é uma coisa que o pai da doutora Marlene falava, que o Acelino entrou para o Espiritismo, mas o Espiritismo entrou dentro do seu coração. Quer dizer, lá em cima ele prometeu que iria vir à Terra, iria fazer um trabalho edificante, seria-lhe concedido todos esses dons, e ele tomou um rumo totalmente diferente daquele pelo qual ele foi orientado. Obviamente ele chorou, gritou, implorou, e sem sucesso, pois estava ligado a essas entidades por elos mentais sinistros. Ele corrompeu o seu próprio patrimônio espiritual. Então, o seu perispírito, com certeza, estava todo machucado. E ele era penetrado constantemente por esses espíritos inferiores. Durante 11 anos, espiou a falta entre o remorso e a amargura. Chorou bastante e depois, comovido, se calou. A única coisa que recria o ser humano, o que é, gente? É a dor, né? É o sofrimento. Então eu acho que ele precisava passar pela dor, pelo sofrimento, como já tinha passado, mas ele não entrou na linha.
Ele não se renovou. E Vicente, mesmo assim, confortou o Acelino e disse: você não espalhou deliberadamente o mal, nem cometeu nenhum assassinato, apenas enganou-se, como tantos de nós que nos enganamos. Acelino enxugou as lágrimas e confirmou: eu não fui homicida, nem ladrão. Nunca passou pela minha cabeça ferir ninguém. E nunca desrespeitei lares alheios. Mas eu não cumpri a missão pela qual eu fui orientado. E ele conclui: vocês têm noção, vocês podem avaliar o tamanho da minha culpa? Eu reencarnei para servir criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus. No entanto, apenas fiz viciados da crença religiosa, delinquentes ocultos, mutilados da fé, aleijados do pensamento. Olha com que tipo de espírito ele foi lidado. Não tenho culpa, não tenho desculpas, não tenho perdão. Falhei na oportunidade que Deus me deu para crescer. Foi um remorso que ele sentiu bem grande, foi um desastre. Esse é o desastre de Acelino. Alguém queria comentar alguma coisa? Provavelmente ele vai voltar a recolher essas pessoas. Quanto ele não vai ficar lá em cima se tratando de novo? Alô, tá me ouvindo ou não? Não? Só para a gente lembrar de alguma coisa. Agora é mais o nosso caso mesmo dos trabalhadores, né? Nós vimos aqui ao centro, estamos trabalhando, estamos buscando nos modificar pouco a pouco, nos colocando à disposição dos irmãos do mundo carnal e do mundo espiritual. Acontece alguma coisa conosco. Qual é a reflexão que nós fazemos? Eu venho ao centro e Deus não me ajudou. Pelo contrário, Deus ajudou. É uma reparação a menos que nós temos de fazer. Mais alguma coisa?